noite, igreja. Boa noite, irmãos. Amém. Graças a Deus, mais um culto de adoração ao nosso Deus na sua santa casa. Desde já agradeço a presença de todos. É com imenso prazer que a gente inicia mais um ano letivo, mais um ano de adoração na casa do Senhor. Irmãos, lembrando dos avisos, hoje nós tivemos a nossa primeira escola bíblica dominical pela manhã. Nossa escola bíblica vai ficar agora de 8 às 10. Os irmãos venham ter esses horários em mente. A gente modificou alguns cultos no decorrer desse ano. A gente fez uma assembleia, modificamos tanto o culto de oração como o culto de terça-feira, agora passou para quarta. O nosso culto de doutrina agora é quarta-feira, das 19h30, amém? Lembre-se disso, às 19h30, o nosso culto de adoração continua no mesmo horário. E a nossa escola bíblica dominical, que a gente tinha colocado para ser à tarde, emendando com o culto, ficou pela manhã agora, de 8 às 10. Amém? Para melhor desenvolvimento da igreja, dos professores e também daqueles que nos visitam. Os irmãos estão sentindo falta de alguns irmãos. Eu também, tem alguns ainda que estão viajando. E também vamos estar orando pela família da irmã Sabrina. Hoje à tarde, essa semana, um primo dela sofreu um acidente e veio a óbito, faleceu hoje à tarde, só tinha 18 anos. Gustavo, o nome dele. Vamos estar orando pelos pais, pela família em um todo, amém? É uma perda para a família e para nós também, como irmãos em Cristo, mas tendo a certeza que Deus sabe de todas as coisas e determina tudo na medida da sua vontade. Mas vamos estar orando por eles. Irmãos, a gente hoje está impostando a diretoria para o ano letivo, mas devido ao tempo e a ausência de alguns irmãos, nós vamos deixar para domingo que vem. Ok? Então, dito os avisos, vamos passar para a palavra do Senhor antes da ceia propriamente dita. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 ao 18. Eu quero estar trabalhando o tema, continuando o tema que a gente tem visto, a unidade cristã. Amém? Estou fazendo uma exposição bíblica aqui do livro de 1 Pedro para o nosso crescimento espiritual e edificação dos santos. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 8. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Só os 6 nós encerramos aqui. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem nele crê não será envergonhado. Oremos.
Ó Senhor Deus, Pai gracioso, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras. Nos usa, ó Pai, nos usa na medida da tua vontade. Fala, ó Deus, ao nosso coração, ao coração e entendimento da tua igreja. Abre, ó Deus, um leque de compreensão, ó Pai, do que tu requer de cada um de nós. Que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus tem vida e ela dá vida e sustenta a vida. É preciso ansiar pela palavra de Deus. Como recém-nascidos, famintos, devemos desejar a palavra pura e não adulterada, pois somente ela pode nos ajudar a crescer espiritualmente. Para alguns que não sabem, eu já sou avô, e a minha neta, a minha nora não teve leite. Então ela passou o tempo pegando leite aqui na maternidade para que a minha neta se alimentasse. Eu até questionei, devido ao trabalho que dava, que ela era mamando direto, tinha que estar se alimentando direto, senão poderia dar outro leite. Aí eu achei bem interessante o que o médico disse, que quando a criança é recém-nascida, se der outro tipo de alimento, nós vamos estar adulterando o alimento da criança. A palavra do Senhor, aqui vista pelo modo de vista de Pedro, nos associa a esse mesmo pensamento. Nós somos crianças diante do Senhor e precisamos nos alimentar para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. Aqui nós encontramos Pedro deixando bem claro os seus leitores e para nós como igreja que necessitamos desejar ardentemente a palavra de Deus como uma criança deseja o leite. E a palavra de Deus pura e não adulterada. Porque eu achei interessante trazer o significado dessa palavra adulterada. É aquilo que não é puro, é aquilo que não tem uma essência, é aquilo que é falsificado. E pastor, e hoje tem como falsificar a palavra do Senhor? Tem. É por isso que o Senhor nos orienta a ter cuidado com os falsos mestres, com falsos obreiros na sua casa. Irmãos, hoje tem sido pregado muito adultério em termos de palavra, a palavra do Senhor vista do modo humano de se ver e de se pregar. Nós temos que entender que temos que ter necessidade da palavra de Deus pura e simples como ela é para o nosso crescimento espiritual. Hoje o mundo tenta fazer com que nós olhemos para o erro, para o pecado, para a desobediência de maneira natural e não com o olhar do que é realmente dito, o pecado que adultera o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa vida. Então temos que ter em mente que temos que desejar a palavra de Deus pura. É triste quando os cristãos não têm anseio algum pela palavra de Deus e preferem alimentar-se de entretenimento religioso, preferem estar olhando para o culto em si como uma festa, como um pedestal, como um teatro, em vez de querer escutar a verdade bíblica. Essa é a realidade dessa sociedade para a qual vivemos. Ao crescer, descobrimos que a palavra não é só leite para as criancinhas, carne, substância para os cristãos, mas temos que entender que para nós, os crentes maduros, ela é pão e crescimento para a vida. É através dela que crescemos, é através dela que desenvolvemos o nosso caráter diante do Senhor. E hoje temos visto que algumas igrejas
distorcendo a palavra de Deus. Em vez de observarmos e ver um cristocêntrico em nossa vida, um Cristo sendo o centro de tudo, é passado para os irmãos, é passado para a igreja, que o elo principal dessa corrente é o homem, e não é. O elo principal disso tudo é Cristo. Ele é o autor de tudo isso. Ele é o autor da vida. Em Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só de um alimento físico, mas é de um alimento puro espiritual. Por vezes as crianças não têm apetite, e os pais são obrigados a inventar algo para que a criança se alimente das coisas. Muitas vezes as crianças só querem se alimentar das coisas erradas. Você dá um prato de comida e elas não querem. Quando você oferece um xilique, um salgado, uma pizza, logo elas querem. Interessante que o Lucas chega para mim lá em casa e diz assim: ó, pai, estou com fome. Eu digo assim: Lucas, tem pão, tem biscoito. Não estou com fome de pão. Ele diz: não estou com fome de pão. Vai comer biscoito? Meu apetite não está para biscoito também. Então tu não está com fome, Lucas. Então hoje, na vida espiritual, tem crentes assim, que preferem ouvir e viver o engano. Ele não quer ser confrontado e entender que está desobediente, que está em pecado e tem que se consertar diante de Deus. Pessoas têm saído de igrejas por causa disso, que quer ouvir aquilo que lhe agrada, quer ouvir aquilo que lhe convém, não quer que seja mostrado que ele vive uma vida de engano. Então, eles preferem estar em um campo que seja fantasioso e mentiroso e não pregue o real sentido do que é adorar a Deus. Pedro nos adverte aqui os seus leitores a abandonar certas atitudes incorretas do coração que podem ser um empecilho para o anseio pela palavra, para o seu crescimento espiritual. Pedro pede com que nós abandonemos, meus irmãos. O significado amplo desse abandonar é largar. É aquela ideia de que você não quer mais, não é algo que você deixa no canto e pega novamente. É o abandono. Você já ouviu falar, uma pessoa diz: os pais abandonaram aquele filho. E chega a ficar triste, né, quando escuta assim. Porque é a consciência de que ele só não deixou no canto para depois passar e pegar novamente. Ele abandonou. Aí encontramos Pedro aqui no capítulo 2. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Maledicência, a gente pode até pensar: pastor, o significado dessa maledicência com maldade não é o mesmo sentido? Não, maledicência é aquilo que enraiza em tua vida, é aquela pecado, aquela desobediência que te escraviza, é aquilo que tu agoa e brota no teu coração. É algo muito mais do que simplesmente um ato de maldade. É aquela pessoa que é ruim por natureza, por cultivar isso em sua vida. A maldade refere-se à perversidade geral, enquanto a maledicência é o mesmo astúcia que usa de palavras e de atos tortuosos para conseguir ou adquirir aquilo que ele deseja. É aquela pessoa
que para alcançar aquilo que deseja, é capaz de passar por cima de tudo e de todos, sem olhar quem ele vai ferir. De fato, quem é culpado de maldade e da maledicência tenta esconder tais coisas, lançando mão e usando-se da hipocrisia. São pessoas que na sua frente agem de uma maneira e quando está distante agem de outra. Pedro nos orienta diante de Deus e da palavra do Senhor escrita que devemos abandonar. Com frequências as inimizades são provadas por invejas e muitas vezes por ciúmes, insultadas de maneira de maldade diante de pessoas que tentam transmitir a palavra de Deus. Irmãos, hoje é mais difícil nós encontrarmos igrejas que pregam a palavra de Deus, que mostra a verdade, vazias, do que igrejas enormes pregando a mentira lotadas. Há dias estive aconselhando um jovem que tem nos visitado aqui na igreja. Ele veio de uma igreja, não vou estar citando o nome, mas interessante que ele disse: pastor, quero conversar com o senhor, quero pedir sua opinião a respeito de alguns assuntos. Aí tirou algumas dúvidas comigo a respeito de pecado, de desobediência, e eu instruindo ele, explicando ele ali na palavra. Aí ele falou para mim: pois pastor, é por isso que eu vou mudar de igreja, porque eu me sentia mal de saber que eu estava desobedecendo, que eu estava em pecado, e quando eu conversava com o meu pastor, ele só focava em uma coisa: irmão, importante é você devolver o seu dízimo. No exato momento que você devolve o seu dízimo, é aquela visão de que você está limpo diante de Deus, você está cumprindo algo diante de Deus. Continue trabalhando e devolva o seu dízimo, meus irmãos. Aí ele disse que devolvia, mas as práticas do pecado continuavam fazendo parte da vida dele. Aquilo foi incomodando ele. É o Espírito Santo de Deus abrindo leque de entendimento. Aí ele disse que passou aqui, já tinha visto a igreja aberta outras vezes, disse que uma vez veio de lá, que lá terminou tudo mais cedo, aí ficou do outro lado aí da rua ouvindo a pregação. Aí ele: é esse pastor que eu vou pedir para me orientar nesse aspecto. Aí eu falei, expliquei para ele que não era assim. Deus, meus irmãos, Ele não quer nada de nós, a não ser o reconhecimento e a fidelidade a Ele de coração. Bote isso na sua cabeça. Não adianta você achar que o nosso Deus, Ele é um Deus de troca. Eu vou dar, eu vou receber. Não. O nosso Deus, Ele não age dessa forma. Expliquei para ele, ele chorou e disse que ele se sentia mal em saber que ele ali não estava em crescimento espiritual nenhum. Irmãos, é a sede da palavra que nos cobra esse entendimento. É essa vontade de mudar diante de Deus que faz com que o Senhor olhe para nós, veja as nossas ações. Se tais atitudes e ações estiverem presentes na vida, não haverá nenhum motivo para você ter uma vida digna diante de Deus. Temos que estar limpo diante do Senhor para ansiar algo pela palavra de Deus, que ela seja pura e eficaz em nossa vida, como Paulo disse a Timóteo. Se pararmos de nos alimentar da palavra, deixaremos de crescer e de desfrutar, experimentar a graça que encontramos no Senhor. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele parou de ver a graça de Deus na vida dele. Ele disse que nada do que ele vivia ali no culto tinha sentido para ele, porque ele estava em desobediência para com Deus. Quando os cristãos estão crescendo na palavra, não são agitadores,
mas são pacificadores que promovem a unidade da igreja e não divide, não separa. Já falei outras vezes que é fácil nós identificarmos uma pessoa é um servo de Deus puro. É quando ela está na igreja cooperando para o crescimento, não só de si mesmo, mas do grupo em todo. Ela não promove agitadores, pessoas com contendas. Ela promove unidade, união. É o pensamento que a palavra do Senhor nos orienta aqui. União em Cristo Jesus. Lembre-se que no domingo anterior eu apliquei esse mesmo texto. A aplicação foi o entendimento que somos filhos, membros da mesma família de Cristo. Falei sobre isso. Ao considerar as implicações desse fato, seremos estimulados a construir e a manter a unidade no meio do povo de Deus. Não algo que separe, mas algo que nos une. Experimentamos o mesmo nascimento em amor. E hoje eu quero estar fazendo a segunda aplicação desse tema, que somos pedras do mesmo edifício. Por que, pastor? Palavra pedra, porque quem nos lapida, quem é para nos lapidar é Cristo. É aquela ideia que somos uma pedra sem valor nenhum. E na medida que conhecemos a Cristo, o Senhor vai nos lapidar, vai nos moldar de acordo com a sua vontade. Essa é a ideia. Existe somente um Salvador, Jesus Cristo, somente um edifício espiritual, a igreja. Não há outro. Jesus Cristo é a pedra angular da igreja, quem mantém unido o edifício todo. Ele é o centro e a igreja é o edifício. Ele que molda essa igreja, Ele que molda a nossa vida. Somos pedras construídas pelo mesmo construtor, de igual modo. O Senhor não vai cobrar mais de um do que do outro, vamos ser cobrados igualmente. Mas na medida com que adquirimos conhecimento, maior cobrança haverá sobre nós. Então, na medida com que crescemos espiritualmente, temos que ter uma maturidade de consciência para nos afastar daquilo que desagrada a Deus. Essa é a primeira aplicação dessa noite. Jesus Cristo é a pedra angular. Lá em Efésios capítulo 2, do verso 20 ao 22, nos diz assim: edificaram sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o centro, o pilar de nossa vida. Se nós não tivermos esse pensamento nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser o santuário dedicado ao Senhor. Nele também fomos sendo edificados junto com os outros para sermos moldados ou morada de Deus e do Espírito Santo em nossa vida. Somos morada e templo do Espírito Santo. Somos nós. Quando concordamos uns com os outros, que todos somos cristãos, verdadeiros, pertencemos a único, como pedra de edifício de Deus, ao único Deus. Todos nós. Então não é para ter barreiras, conflitos, contendas. Pedro dá uma descrição completa de Jesus Cristo como a pedra angular. Ele é a pedra viva,
pois foi ressurreto dentre os mortos, em vitória a pedra eleita, preciosa do Pai. Nós fomos edificados nessa rocha que é Cristo Jesus. Passamos a ter vida através da sua morte na cruz, por amor a cada um de nós. Pedro, ele cita aqui Isaías 28, verso 16 em diante, e o Salmo 108, verso 22, em sua descrição, ele ressalta que Jesus Cristo, apesar de ter sido eleito por Deus, foi rejeitado pelos homens. Irmãos, quando nós nos alimentamos de uma mentira, ou de um alimento estragado, de uma mentira espiritual, nós sofremos mentalmente. Quando é passada uma mentira para a tua vida, tipo aquelas profecias mentirosas que nós escutamos hoje, bote um copo d'água na sua televisão e beba que Deus vai te curar. Onde nossas igrejas têm passado por um problema grande por causa disso. Estou falando isso para que nós venhamos crescer e amadurecer. Onde nossas igrejas, aí daí os pastores vão ter que se reunir para resolver. Onde nossas igrejas, infelizmente, uma pessoa que assumia cargo de liderança, tinha um irmão que estava enfrentando um câncer na igreja, já em estado terminal, fazia dias que ele não vinha para a igreja. Quando ele veio para a igreja, a pessoa que estava na liderança olhou para ele e disse: olha, não se te preocupa, Deus manda te dizer que tu estás curado. Fala humana. Você profetizar a bênção na vida de uma pessoa, que Deus te abençoe, isso é grandioso. Mas quando tu fala usando boca de Deus, tu pode prejudicar. Esse jovem chegou em casa e falou para a mãe dele que não queria mais fazer o tratamento, não queria mais tomar os remédios, não queria mais ir para a quimioterapia. Com 3 dias ele veio a óbito. Uma igreja pequena e uma cidade pequena, um município pequeno, todos ficam sabendo disso, que ele parou o tratamento por causa dessas palavras. E a igreja ficou mal vista, tem sofrido por causa disso. Não é o tipo de Messias que esperamos. Temos que querer o Messias que vivemos. E o Messias que vivemos, ele é autêntico, ele é sincero, ele trabalha com autenticidade, não com mentira. Ele é a pedra, meu irmão. Ele é a pedra angular, ele é o centro de nossa vida. Ele não trabalha com engano e com meias palavras. Quando nós nos alimentamos espiritualmente de falsas promessas, nos iludimos, e quando não acontece aquilo que o falso profeta disse, nós vamos questionar com quem? Vamos querer questionar com Deus. Não é com o profeta, é com Deus. Então é igual você se alimentar de um alimento ruim, estragado, vai te fazer mal. Jesus refere-se a essa mesma passagem das Escrituras em seu debate com os líderes judeus lá em Mateus 21. Apesar de ter sido rejeitado pelos homens, Jesus Cristo foi exaltado por Deus. Quando nós baseamos a nossa fé em uma mentira, estamos rejeitando esse Jesus que só prega a verdade. Só prega a verdade e nunca o engano. O verdadeiro motivo pela qual os judeus tropeçaram foi a sua recusa em se sujeitar à palavra de Deus. Eles não queriam se sujeitar à palavra de Deus. Observe o verso 8 aqui de 1 Pedro capítulo 2. É a pedra de tropeço,
rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que tem, bem foram destinados a eles. O Senhor foi destinado para o nosso crescimento. No exato momento que duvidamos ou não aceitamos, estamos tropeçando no nosso próprio erro e entendimento. Se tivéssemos crido, obedecido, a palavra teria sido recebida e o Messias também. É evidente que hoje as pessoas continuam tropeçando em Cristo e em sua palavra, porque creem em Cristo que não está vivo. Eles ainda creem no Cristo que morreu. O nosso Deus, Ele não está morto, Ele vive. Ele vive em plenitude em nossa vida, com a moradia do Espírito Santo em nossa vida. O nosso Deus, Ele vive. E o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo do passado, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. A primeira ocasião em que mencionou a igreja, Jesus comparou a um edifício: edificarei a minha igreja. Esse edifício foi edificado sobre ele. Para encerrarmos, os cristãos são pedras vivas desse edifício. Cada vez que alguém crê em Cristo, outra pedra é extraída da pedreira de pecado e cimentado pela graça no edifício de Deus. É aquela ideia de sermos moldados, lapidados. Não éramos nada. No exato momento que encontramos Cristo, Ele passa a nos moldar, quebrando ali, moldando um novo Adriano, moldando um novo Pedro, moldando ali um novo Bruno. Ele vai quebrando aquilo que não agrada a Ele, até chegar a uma estatura digna de Ele olhar e dizer: eis aí o meu servo, o meu filho que me obedece e me ama. Para nós, a igreja aqui na terra, é preciso ter o que precisamos ter em nossa vida, é a palavra e o anseio por estarmos aqui, aprendendo de Deus, nos transformando na medida do que crescemos na palavra do Senhor. Mas para crescermos como igreja, temos que quebrar aquilo que nos contamina em nossa vida. Muitas vezes a nossa mente corrompida e o nosso coração duro. E esse coração duro, essa mente corrompida, só é quebrada quando nós reconhecemos que necessitamos de Cristo em nossa vida. Aí haverá, meu irmão, cura espiritual, cura física em tua vida. O nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua curando. Ele quer te curar para você transformar a sua imagem e semelhança em uma eternidade com Ele. Mas para isso temos que reconhecer que grande privilégio é fazer parte da Igreja de Cristo e a habitação de Deus no Espírito Santo. Somos nós. Amém? Oremos ao Senhor. Ó Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, a edificação da Tua santa palavra. Nos prepara, ó Deus, para a Santa Ceia. Nos prepara para o entendimento, ó Deus, e compreensão do que Tu fez por nós. Que nós venhamos, ó Deus, olhar para esse memorial e ver, ó Deus, uma eternidade para contigo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos passar para a ceia propriamente dita. Quero estar chamando aqui os nossos diáconos e as nossas diaconisas.